Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória por seu grande amor. Aleluia. Glória a Deus. São Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aleluia. Pedimos mais uma vez, Senhor, o Senhor nos perdoar, aceitar o nosso culto, aceitar a nossa adoração, vivificar a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus, dando-nos a graça, Senhor, de ver a Tua palavra cumprida em nossa vida. Aleluia! Como Maria disse ao anjo: cumpra em mim segundo a Tua palavra. E a palavra do mensageiro se cumpriu nela, trazendo o Filho à luz. Nós também temos de dizer a mesma coisa, Senhor, que cumpra em nós segundo a palavra do mensageiro. E nisto virá o Filho, ó Deus, ele se manifestará. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da
da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Eu quero pontilhar com os irmãos algumas coisas aqui nas Escrituras. Agora, pensando, quer dizer, pontilhar, conversar com os irmãos, porque quando se ouve a respeito de perfeição, você sabe, na Bíblia Sagrada, dentro da mensagem, há muitos pontos que formam controvérsia. Às vezes, até mesmo entre os membros, os chamados mais esclarecidos, eles têm controvérsia. A controvérsia não reina quase sempre no meio dos mais simples, porque tudo o que eles ouvem, eles creem no pastor, no pregador, como entre a vida e a morte. E se Deus cuidou deles, dando-lhes um pastor verdadeiro, tem cuidado mesmo de entregar somente a palavra de Deus, então eles estão bem em dizer amém a tudo, e eles não têm que lutar, eles não têm uma mente fértil, muito lúcida, muito viva. E como Maria e os demais na Bíblia Sagrada, eles não cogitam, creem como Maria quis perguntar ao anjo, como será isto, pois se eu não conheço varão?
Ele disse, não, a sombra do Altíssimo te cobrirá, não temas. E ela disse, então, cumpre em mim segundo a tua palavra. Ela não quis saber que jeito será e perguntar ao anjo, não pensou nas consequências, não pensou em nada disso. Ela disse, cumpra em mim segundo a tua palavra. Agora, eu quero pensar assim em torno de medo. O medo. O que deveria ser medo? O que causa medo? Às vezes, ouvir a palavra de Deus, receber e praticá-la, causa medo. Muitas pessoas não entram no espírito da palavra por medo. E nós muitas vezes ficamos com medo. Com medo de haver uma expressão viva, uma expressão verdadeira do Espírito Santo na nossa vida. E nós começarmos a agir até como místicos, loucos, dementes, não entendidos. Agora, como eu estava dizendo no princípio, há controvérsias sobre muitas matérias. E uma delas está na perfeição. Há pregadores que, por terem uma vida completamente mística, separada, etc., eles pregam a perfeição de uma maneira que a igreja fica até, assim, desfalecida. As pessoas pensam desse jeito, então eu não dou conta, eu não vou no rapto, eu não estarei no arrebatamento. Já outros são mais comedidos e encontram um centro na coisa, enquanto outros são liberais, vamos dizer, extremo na esquerda, extremo na direita e o centro. Nós temos aprendido realmente que nós somos perfeitos de uma maneira relativamente a Deus. E a nossa perfeição é por representação. É Jesus Cristo quem nos representa junto ao Pai. Porque Deus não é compatível com essas fraquezas que nós temos na carne. Não é compatível, Ele não se associa com isso. E muitas coisas que nós temos falado e muitas coisas que nós temos praticado, nós já estaríamos banidos da presença de Deus, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse a representação que temos junto ao Pai, e essa é através de Jesus Cristo. Agora, sem dúvida alguma, o que faz responder ou corresponder com esta representação que temos lá em cima, o que nos leva a corresponder com a representação é o Espírito Santo em nossa vida. Agora, ninguém tenha dúvida disto, que bailar no Espírito, dançar no Espírito, falar línguas estranhas, profetizar e mesmo fazer cura divina, curas, milagres, isto quer dizer que seja, de uma maneira segura, uma vida cheia do Espírito. E que essa vida está sendo correspondida, está correspondendo com a representação que ela tem junto ao Pai. Não é assim ainda. Na verdade, pode-se bailar, pode-se dançar no Espírito, pode-se bater palma, cantar, gritar, louvar. E eles chegaram até receber o nome de santos roladores, porque vinha tanta alegria nas reuniões que as pessoas rolavam no chão. E tornou-se até um termo pejorativo também para críticas, santos roladores. Em que eles ficavam daqui para ali, dali para acolá, etc. O irmão Branham, então, admitiu isto, que fôssemos chamados de santos roladores, mas contanto que a nossa vida correspondesse com aquilo. Ele disse, se você toca, canta, dança no Espírito e sua vida lá fora condiz, corresponde, está tudo bem.
Está muito bem. Agora, eu não quero propriamente ficar no termo perfeição, mas às vezes muitas pessoas ficam com medo, ficam inseguras quando se ouve falar de perfeição. E você entende perfeitamente, Adão não transplantou nenhuma árvore, porque tudo estava em ordem. Isto é, porque tudo era perfeito. Ele não tinha que tirar uma árvore daqui para pôr ali, porque caso contrário estava imperfeito. Mas ele tinha o poder em si para fazê-lo. Agora, já o segundo Adão encontrou a coisa fora de lugar. Desde que árvores falam de pessoas na Bíblia Sagrada, então nós encontramos que muitas pessoas estavam com as suas vidas fora do lugar. E não precisa fazer menção, Maria Madalena e tanta gente, religiosos ou não. Então, pela palavra dele, ele foi tirando essas pessoas de uma situação, de um lugar espiritual que elas estavam e transplantando-as para a palavra, para um outro terreno, o que seria um outro estado espiritual. Vocês compreenderam bem isso, não? Quantos compreenderam? Está bem. É muito simples, qualquer irmãzinha, por mais simples que seja, entende isso. O primeiro Adão tinha poder de falar com uma árvore e mudá-la de lugar. Ele nunca fez isso, porque tudo estava no lugar certo. Agora o segundo Adão, que é Cristo, fez. E essas árvores falando de pessoas. Vocês compreendem? Falando de gente, pessoas, porque na Bíblia a árvore fala de pessoas. Balaão, naquela profecia, ele disse: vejo Israel como árvores. Davi disse: o justo é como a árvore. Jesus é chamado de a árvore da vida. Não é certo? Estamos de acordo? Amém. Aleluia. E quando Jesus amaldiçoou aquela figueira que não dava fruto, logo ele estava tomando as árvores, dizendo: toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja como isso é bem encaixado. Combina perfeitamente com as Escrituras. Agora, prestem atenção. Ele teve que transplantar vidas. Ele nos tirou, como tirou Israel do Egito. Isso foi um transplante através da palavra falada. Ele nos tirou dos credos, dos dogmas. Ele nos tirou do batismo errado. Nos tirou das coisas erradas e nos colocou em sua palavra. Você viu isso completamente cumprido. Mas, e o medo? Há um temor de que não se encontre de uma maneira perfeita ante Deus, e ninguém vê a si mesmo perfeito. Ninguém pode encontrar-se a si mesmo perfeito. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês: eu sou perfeito, vocês poderiam até levar uma dúvida para casa, ao meu respeito. Mas se eu chego aqui e digo: sou fraco, eu tenho fraquezas, você pensa de lá: mas eu também tenho. Você não irá com nenhuma dúvida quais serão as fraquezas do pastor. E eu não preciso falar isso para você saber que eu tenho. Você não precisa falar de uma irmã para outra e depois dizer: mas você sabe, ela tem fraquezas. Ele é fraco, ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo, mas tem suas fraquezas. Você não precisa falar isso, você não tem que falar isso. Não é certo? Agora, a nossa perfeição, ela é relativa. Você tem que guardar isto. Ela é relativa. Nós vemos um nascimento normal, traz uma criança normal. E aquela criança, então, teve um parto normal. Ela veio através de um parto normal. Água, sangue e a vida manifestada.
O que quer dizer justificação, santificação e batismo do Espírito Santo? Essa vida foi manifestada e aquela criança começa a crescer, naturalmente é nutrida. E ela se porta como criança, se porta como um menino. E Paulo disse, quando éramos meninos fazíamos as coisas de meninos, mas quando ficamos adultos, então você vê, a mocinha entra na idade da puberdade e daí então ela tem uma alteração no seu metabolismo, etc. Ela não é mais aquela bebê inocente e vem daqui para ali. Ela passa por esse período da adolescência e ela então vai conhecer mistérios da sua vida que ela não conhecia antes. Assim é a igreja, ela vem sendo trazida através das eras desta forma. Em Lutero ela conheceu apenas a justificação, e aquilo era tudo para fazer uma guerra com Roma. Mas o que é um luterano hoje? O luterano de hoje tem a mesma fé que Lutero teve. O wesleyano hoje tem a mesma fé que Wesley teve. Isto é, crê da mesma maneira. É a mesma mensagem deles. Eles têm a coletânea de Wesley. E mesma coisa são os dons. Mas você está vendo aí a perfeição de Deus? Como tem nos trazido agora a última mensagem e trazido a sua igreja para um nível maior de amadurecimento? Como menino, como criança, como uma menina. Se ela é normal, o que acontece? A pessoa deve viver a etapa da sua vida de uma maneira genuína. Se você é uma menina, é um menino, então seja menino, menina. Se você está na adolescência, você já sabe que você não é uma menina mais inocente. Você passou aí para os 11 anos, 12 anos, 13 anos, e vai assim. E você já vai entendendo certas coisas, por si mesmo e pela sua mãe. Então você vai notando que você não era aquela mais. Mas quando era menino, então você fazia coisas de menino. Quando você é adolescente, então você é uma adolescente. Agora, elas não querem passar pelo processo de ser uma virgem pura, intocada, e irem ao casamento, o que seria uma perfeição. Você está entendendo? É uma perfeição para você. As moças entendem, é uma perfeição. Isso é perfeição. As irmãs estão compreendendo? Os irmãos estão entendendo? É uma perfeição. Os rapazes podem entender isso. Agora, ele não exige nada de nós que primeiro ele não tenha nos dado. Chegam-se a dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor. E Jesus disse, a quem mais é dado é quem é mais exigido. A esta era foi dado muito mais. A esta era foi dado Billy Graham, foi dado Oral Roberts, Tony Osborne e tantos grandes evangelistas internacionais e homens de poder. E mais do que isto, a esta era foi dado Elias. Você está entendendo? A quem mais é dado, mais exigido. A esta era foi dado mais, está sendo mais exigido. Agora, você começou por um bom caminho. Você tem que entender que Deus te amou. O irmão Branham disse, aquele que me perdoou, que me salvou, ele tem poder, em outras palavras, ele pode me sustentar. Se ele me salvou ontem, ele pode me sustentar salvo hoje. Como é que eu ia ficar salvo por 10 anos, 5 anos, 3 meses, 3 anos só? A perfeição está justamente nisto. Está na sua fé. Então ele pregou a fé perfeita. É baseada no perdão. Ele pôs um alicerce
E perdão genuíno não existe sem amor. Então é fé e amor. Ele disse, elas andam de mãos dadas. Então você vê a perfeição de uma maneira como Deus vê, não como os homens veem. Você está vendo ali, o cachorro está numa perfeição como cachorro. O cavalo está num ato de perfeição. O boi está num ato de perfeição. Ele foi criado daquela forma, ele vive daquela forma. Mas Isaías disse, o homem não. Deus não quer que nós vivamos mais do que como humanos. Humanos. Você entendeu agora? Porque há muitas vezes a perfeição é posta diante de nós, já como se nós não fôssemos humanos mais. Aí onde está o perigo. Você presta atenção e você vê a perfeição, até nos vagalumes, nas formigas, no João de Barro, ele faz a casa, aquilo é perfeição. Uma lagartixa já não vai fazer uma casa de João de Barro. Ela se esconde por aí, mas essa é a perfeição dela. Uma barata vive nos esgotos e debaixo de coisas, ela está cumprindo a natureza dela. Ela é perfeita, a barata é perfeitíssima, de acordo com a construção dela. O sapo é perfeito em estar na lagoa. O peixe é perfeito em estar dentro d'água, nadando. Então você vê, cada coisa é perfeita no seu lugar, conforme sua natureza. Agora, o homem é que tem se pervertido. Isaías chegou a gritar, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não entende. O que as pessoas precisam é viver como humanos. Somos humanos, estamos dentro das dimensões humanas, luz, matéria, tempo. E essa quarta dimensão que usufruímos dentro da dimensão humana, que é ver imagem, ouvir voz através do rádio, emitir a voz através do alto-falante, pelo telefone, etc. Então, essa é a quarta dimensão. Agora, Deus não exige mais. O marido que tem um consenso, ele não pode exigir mais do que sua esposa ter a sua casa asseada, sua roupa lavada, a comida feita. Ele vai exigindo dela, por fim ela estoura. Ela explode, porque foge até. Excede. Um homem legalista acaba com o lar, desgraça o lar, adoece. Ele se torna um homem doentio, transmissor de doença, de peso, criador de atmosfera pesada, porque ele exige, ele é um exigente, além de suas possibilidades, até exigir que a pessoa entenda, conforme a gente entende, é ridículo. Porque há pessoas que não vão entender nunca, então por isso há contendas dentro de casa. E vai ver aquela que não entende, conforme você entende, está mais perfeita do que você, porque você está exigindo uma coisa que ela não tem capacidade de pensar daquela forma, de entender daquela maneira. Agora, o humano tem suas circunstâncias humanas, tem suas necessidades humanas, tem suas fraquezas humanas, suas tendências humanas. Você sabe quando seus instintos estão controlados pela fé e quando eles estão fugindo do controle da fé à palavra de Deus. Porque o irmão Branham disse, não há pecado a não ser incredulidade. Ele disse, adulterar não é pecado. Fumar não é pecado. Se uma pessoa ouve eu só falar isto aqui, fala, que igreja boa, está vendo? Fumar não é pecado, beber não é pecado. Não, não é pecado. Esse não é o pecado.
Isso são atributos do pecado. A pessoa fuma, bebe, adultera, é porque não crê na palavra de Deus. Se ela cresce, ela não faria isso. Então o pecado é incredulidade. Mas naquela hora se falar para a mulher, tira a pintura, ela tira. Se falar para ela, não corta o cabelo, ela não corta. Se der um vestido de dama para ela naquela hora, ela veste. Naquela hora, o que falar que é para salvar da queda, eles fazem. Então, pode ser quem for, porque mete a cabeça entre as pernas. Por quê? Não é? Mas naquela hora ali todo mundo obedece. Uma voz apenas. Uma voz apenas. Se falar que é para jogar o cigarro fora, eles jogam. Não fumam, eles não fumam. Assim tem gente que obedece a Deus é dessa forma. É quando cai na cama, quando está doente, quando está passando um perigo. Depois que passou aquele perigo, aí esquece. Elas têm medo de uma coisa, como se fosse um desastre, uma coisa, um avião que está caindo. Então, naquela hora, eu estava com um rapaz dentro do avião, e eu sei que aquele rapaz estava com a vida errada com Deus. E eu estava lendo o jornal, e naquela hora o avião estava dentro de uma nuvem negra, e rangindo assim, eu olhei aquilo. Ele me cutucou e falou assim, é hora de estar lendo isso aí, não? Falei, não é hora de estar lendo isso aqui, não, é? Quer dizer que depois que passa a nuvem negra, que o avião está, então é hora de ler. Só naquela hora. Só naquela hora. Irmãos, se nós formos estender aqui sobre a questão da perfeição relativa, então você pega até a profissão e vai aperfeiçoando sua profissão. A Bíblia diz, o justo leva ao fim tudo quanto empreende. Não é certo? Então ele aperfeiçoa. A mulher, ela vai aperfeiçoando a sua cozinha. Ela vai aperfeiçoando cada dia que pode, da maneira simples. Ela procura melhorar, procura descobrir o gosto do marido. Ela procura descobrir o tempero que ele gosta. Ela vai aperfeiçoando. Ela não fica um dia uma comida salgada, outro dia uma comida sem sal demais. Que coisa esquisita que fica essa cozinha, não é? Você vê, mas mesmo assim é uma perfeição relativa. Você está vendo? Porque ela sempre ainda tem alguma coisa pela frente. Ela sabe que há alguma coisa pela frente. Nós sabemos que há alguma coisa pela frente. Você sabe que há. Há um clamor dentro de você, por perfeição. Se há clamor dentro de você, é porque há uma perfeição para responder. Porque o irmão Branham diz que se o fundo clama o fundo, é porque há um fundo para responder. Não seria bom nós aninharmos e dizer, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isso seria um extremo. Mas tem uma coisa, aquela menina já querer conhecer a fase de mulher casada é uma perversão, é uma desgraça. Trazer o futuro, coisas que é para ela conhecer, experimentar depois de casada. A mesma coisa somos nós. Nós estamos esperando uma coisa acontecer. E isso vai acontecer. Haverá um batismo. Haverá um batismo. Esse batismo não é somente para nos dar uma emoção aqui dentro, e aqui dentro mesmo nós ficarmos com medo. E nós fazemos um voto. Senhor, eu não vou ser mais esta mulher, não vou ser mais este homem, mas por dentro com medo, porque já falou tantas vezes assim, reconhece e não dá conta. Não é isso, não. Não é isso, não. Isso acontecerá
de uma maneira natural assim. Quando menos você esperar, aquilo estará acontecendo. Agora, o que se pode fazer é esperar, crer e orar. Irmão Brandt, você não pode fazer mais nada do que orar e ler. Somente isso. Mais nada. Mas há uma preocupação. E Jesus estava dizendo, e disse a seus discípulos. Fixe nisso. Jesus estava falando a seus discípulos. Há cartas que é para a igreja, são para a igreja. Não é para o mundo. Há palavras de Jesus que é para os seus discípulos. Para aqueles que aprendem dele, como ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então esta palavra aqui foi a seus discípulos. Não foi aos fariseus, aos doutores. Tem outras que ele dirigiu a eles, fariseus hipócritas. Mas aqui ele está dizendo a seus discípulos. Eles estavam tão apreensivos. Jesus conhecia os seus corações, a ponto de discutir entre si quem era o maior, quem é que tinha tal posição. E a mãe de dois deles chegou até a pedir, mestre, dá aqui meus dois filhos, um senta à tua esquerda, outro senta à tua direita lá em cima. Então ele veio e disse, não estejais apreensivos pela vossa vida. Isso aqui o João Preguiça pega e diz aí, está vendo? Ó, Jesus falou que até as aves dos céus não trabalham, os lírios se vestem, não é? O João Preguiça é aquele que a mulher acordou ele cedo. João, levanta. O vizinho levantou cedo, achou uma carteira cheia de dinheiro. Ele virou para o canto da cama. Mais cedo levantou quem perdeu, mulher. E continuou dormindo. Quer dizer, pega isso aqui e diz a ele, está vendo? Jesus está dizendo que não é para andar apreensivo. Ora, ser trabalhador não quer dizer ser apreensivo. A mesma Bíblia manda que aquele que não trabalha não deve comer. A Bíblia diz assim, o preguiçoso vai ter com a formiga e veja o que ela faz. Não é certo? Mas Jesus está dando uma mensagem tremenda aqui para seus discípulos. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Eu não vou fazer aplicação nisto, vou apenas repetir o que ele disse. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem que alimenta os corvos? Disse Jesus, é Deus. Mas Jesus fez um destaque, quanto mais valeis vós do que as aves. Vocês valem muito mais do que essas aves. Aleluias. Mas ele notou que os outros não estavam apreensivos, mas eles, os seus discípulos, estavam. Não há ninguém apreensivo no mundo em relação à vida espiritual, às suas falhas, a não ser aquele que está na mensagem. Será? Onde está a minha perfeição? Onde estão estas vestes das núpcias, das bodas do Cordeiro? Não ficais apreensivos por essas vestes, porque quem preparou as vestes foi o Senhor da ceia. E Paulo disse que nós não sairemos nus daqui, despidos, que quando esse tabernáculo é desfeito, há um outro aguardando por nós.
quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, podeis acrescentar um côvado em sua estatura de varão perfeito? Estatura aqui, ó. Sendo solícito, você pode fazer isto? Irmão Branham disse, procure simplesmente honrar a Cristo. Simplesmente procure honrá-lo. Não tente fazer outra coisa. Mas você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode crescer de maneira alguma na fé, a não ser ouvindo a palavra, a não ser orando, a não ser dando todo o respeito a Deus e fazendo tudo que você sabe que deve fazer correto e deixando de fazer tudo que você sabe que é incorreto. Mas você não pode acrescentar nenhum côvado na sua estatura. Nenhum menino, nem nós que fomos meninos, podemos fazer aquilo. Se eu cheguei a essa estatura, porque eu me alimentei, minha mãe me alimentou, eu cresci, você está alimentando seu filho, mas você não o vê crescer. Você não vê aquela árvore crescendo, o movimento dela crescendo. Mas de repente ela se torna em um arbusto. Outro dia eu botei uma mudinha de manga no quintal da minha irmã. Eu me lembro disto outro dia. Agora ela veio de lá com uma manga daquela muda que eu plantei. E me deu. E eu cortei. E provei. E comi de uma manga que eu plantei. A semente. Eu nunca vi aquilo crescer. E não adianta, mesmo que a gente chegasse lá e fosse puxando aquilo para cima, eu não podia acrescentar nenhum centímetro naquilo, eu iria matar aquela planta. Dá alimento para seu filho, e você verá, ele crescerá. Mas você nunca viu seu filho esticando, não é porque a mãe pega nos braços e o pai pega nos pés e um puxa do lado e outro puxa do outro, é assim? Mas ele não pode acrescentar nenhum côvado na sua estatura. Ninguém pode acrescentar. E eu não quero, isso seria manufaturado. Teria que botar um salto alto. E essas mulheres então querem acrescentar sua estatura com salto alto. Não é assim? Agora você vê, você é perfeita. Você é perfeita, você é perfeita. Eu gosto de ver, cada um na sua função, cada um num sentido, que coisa maravilhosa, e Deus gosta de ver as planícies, as serras, e Ele gostava de ver um Pedro bravo, com a espada na mão, e tudo saía na frente, mas Ele gostava de ver também o André ali, escondido, orando. Mas qual de vós, sendo solícito, quebrador de cabeça, que estuda a mensagem só para ver, atender a mente, o intelecto, poderá acrescentar um côvado nessa estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas. Mamãe disse, como é que eu vou falar com eles de álgebra? Vocês não sabem nem o abecedário. Agora veja que fase Jesus estava falando com eles. Isso não foi antes do Pentecostes. Foi antes. Aleluia! Glória a Deus! Pois se nem ainda podeis as mínimas coisas, não podeis nem suportar determinadas coisinhas, quanto mais ver aí os céus abertos. Por que estáis ansiosos pelas outras? Por que estáis ansiosos pelo segredo dos 7 trovões? Por que estáis ansiosos para saber desvestir o 7º selo? Se não podeis nem amar uns aos outros ainda, se não podeis nem chorar um pelo outro, se ainda maldiz um do outro, o que quereis com 7 trovões?
É aumentar a estatura de uma maneira manufaturada, conhecimentos intelectuais apenas acerca da mensagem. Aí então vem a coisa: considerai os lírios, como eles crescem. Aleluia! Eles crescem. Essa igreja tem crescido. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Como eles crescem, não trabalham, nem fiam, não são solícitos. Aí que está a coisa. O mulo é trabalhador. É o cruzamento do jumento com a égua que produz o mulo. E o irmão Branham disse: ele é forte. Ele é mais forte do que o cavalo de raça. E ele trabalha muito mais. Ele é trabalhador, ele é diligente, ele é criterioso, ele é estudioso, ele é ativo, ele é prudente. O burro, ele é prudente, o mulo. É um animal até ideal para se viajar à noite. Vocês sabem disso. Para andar no escuro. Já o cavalo, ele é melhor para andar no claro. Um cavalo de raça. Mas o mulo, ele é tremendo. Mas ó, o lírio não. O lírio, ele não trabalha. Ele não quebra a cabeça. Ele não quebra a cabeça com aquilo. Nem fia. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Irmãos, se vocês soubessem, se nós soubéssemos dar valor no revestimento que Deus tem nos dado nesta era, se não é o que você tem, você estaria pior. Agora, sabe o que acontece? É que se acostuma a ver uma mulher de short na rua. Se acostuma a ver uma mulher de calça esporte. Mas isso é absurdo, isso é demência, é uma agressão que elas estão cometendo. E Paulo disse: não conformeis com as obras infrutuosas das trevas. Não conformeis com o mundo. Mas sabe, é que se acostuma, então se torna natural até. Mas você pensa um pouquinho. Você teria coragem de fazer aquilo? Pensa você descendo a rua ali, irmã, de short. Pensa você descendo a rua ali de calça esporte. Pensa você descendo a rua ali de cabelo cortado e unhas pintadas e cara pintada. Deus está em você. Você não está descendo ali de short, porque Deus está em você. O irmão Branham disse: a única diferença é Deus. Isso é um revestimento que tem vindo, de brilho, de caráter. A carne, diz o irmão Branham, ele disse assim: mocinhas, vocês são tentadas a pôr um vestido daquele. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Ele estava falando do que estava no íntimo. Ele estava falando do que ele via dentro das pessoas, dos discípulos. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber. E não andeis inquietos, porque agentes do mundo buscam todas estas coisas. E eles querem cada dia uma coisa nova. Mas vosso Pai sabe que é a vez de mister delas. O que vocês precisam? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Toda a perfeição, todo o revestimento do alto. Ele te capacitou, ele te aprontou para ir para casa, para ser cozinheira, para ser lavadeira,
para ser um pedreiro, para ir para a fábrica amanhã, para ir no comércio trabalhar, para andar na rua ali. Compreende? Você é perfeito naquilo hoje. Agora, você não vai assim. Você não vai subir assim. Ele te dará um outro corpo, perfeito em tudo, para aquela etapa. Ele fará isto. Então não precisa medo. Não precisa medo. Ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Veja só, dar-vos é de graça. Dar-vos o reino, o seu domínio. O profeta diz assim: justamente por estarem neste reino é que nossas mulheres não cortam seus cabelos, não vestem calça esporte, não andam como as mundanas. Nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem, justamente por estarem dentro deste reino. Aleluias, glórias. Ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Ele está reinando sobre nós. Somos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz aqui, ele disse assim: eu gostaria de estar com o velho Pedro quando foi colocado em prisão. Aqui as inferências bíblicas do profeta, não é? Para mim, o irmão Branham pode falar que, se ele falar que a cruz era de pedra, eu digo, então era de pedra. Se ele falar que era de plástico, eu digo, era de plástico. Então, o profeta falou, acabou. Lá havia um velho rapazinho, que estava todo nervoso, na prisão com Pedro. E ele disse: ó, qual é o problema? Disse: você sabe que você vai ser executado? Pedro disse: sei. Ele disse: bem, você está preparando para morrer hoje? Ele disse: sim. Ele disse: bem, eles não está você com medo? Ele disse: não. Ele disse: você deve ser um daqueles que eles chamam de cristão. Ele disse: sim. Mas sabe o que diferenciou? É porque ele não estava com medo. Ali estava a diferença. Disse: o que aconteceu? E ele disse, ele se assentou e lhe contou a história. E enquanto seguia descendo, ele disse: e eu poderia estar livre nesta manhã. Bastava negar, não é? Eu poderia estar livre nesta manhã. Eu poderia ter me unido a alguma de suas denominações e simplesmente viver. Eu não morreria. Ele ia morrer logo no outro dia, não é? Eu poderia estar livre. Era o suficiente ter negado. Mas ele não teve medo. Antes do batismo do Espírito Santo, ele negou covardemente. Ele ficou com medo. Mas depois do batismo do Espírito Santo, ele não ficou com medo. O Pedro era o mesmo, o coração dele era o mesmo, o sangue era o mesmo, os ossos, a cara, a pele, o cabelo, os pés, as mãos, tudo nele era o mesmo Pedro. Bastava negar um pouquinho, bastava se associar a eles, estaria livre. Ele não teve medo. A diferença que estava fazendo agora era o Espírito Santo que ele tinha recebido. Vocês entenderam? Ele não estava apreensivo. Mas eu comecei a sair pelo portão da cidade e eu vi um vindo, entrando. Eu sabia quem ele era.
Eu disse: Senhor, onde tu estás indo? Ele disse: eu vou voltar para ser crucificado outra vez. Disse: eu voltei imediatamente. Logo então disse: quem é chamado Simão Pedro? Disse: aqui estou. Aqui estou pronto. Diz a história que ele fez até um pedido. Ele permitiu um pedido. Falou: não, então não me crucifique de cabeça para cima, como o meu mestre foi, mas sim para baixo. Então crucificaram de cabeça para baixo. Agora, eu pergunto, estaria ou não Pedro incluído aqui nessa hora que Jesus falou com seus discípulos? Veja que perfeição chegou aquele homem. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você verá como você agirá se amanhã Deus permitir que soldados entrem por essas portas aqui e chame cada um na frente, negue essa mensagem, ou você será fuzilado. Você verá como você se levantará de lá e virá aqui e dirá: eu não nego. Você terá pressa. Agora, se falar disso para você antes da hora, você começa a tremer. Você põe a cabeça nas pernas. Você viu que perfeição? Como Deus aperfeiçoou aquela pedra? De que maneira? Quer você ser mais do que você deve ser? Quer você ser menos do que você deve ser? Não. Não e não. Podemos responder juntos? Não. O Senhor nos ajude. Amém. Pedimos mais uma vez, Senhor, aceitar o nosso culto, aceitar a nossa adoração, vivificar a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, ó Deus, dando-nos a graça, Senhor, de ver a Tua palavra cumprida em nossa vida. Aleluia! Como Maria disse ao anjo: cumpra em mim segundo a Tua palavra. Nós também temos de dizer a mesma coisa, Senhor, que cumpra em nós segundo a palavra do mensageiro. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No mar sem ondas Jesus dormia, na embarcação a vagar, e os seus discípulos bem perto iam talvez a cantar. Não há temor, Cristo nos tem, é sua vida, quando Ele está junto de nós. Até o mar escuta-lhe a voz. Mas no momento do céu cair, forte procela no mar, e eis que os discípulos clamaram para Jesus despertar.